Descobri que minha irmã tem mentido sobre nossa família para os amigos dela por anos. Há cerca de 3 anos, quando eu tinha 15 anos, a personalidade da minha irmã mais velha, Leia, a nome fictício, que tinha 17 anos, mudou completamente da noite para o dia. Ela passou de ser a irmã mais velha doce e confiável para se tornar um pouco irritadiça e reservada. Parou de fazer as tarefas domésticas e ficava irritada se alguém a lembrasse, passando o dia inteiro no quarto. Você entende o que quero dizer? Eu tinha 12 anos na época, então eu apenas pensava, por que ela está agindo assim? E meu irmão, que tinha 21 anos, já havia saído de casa e estava ocupado com a escola e outros compromissos. No início, meus pais atribuíram isso às oscilações hormonais típicas da adolescência, o que também era tecnicamente parte do problema, mas também, certa noite, ela saiu do quarto chorando e nos contou que é bissexual. Meus pais foram extremamente apoiadores, assim como meu irmão, porque ele é homossexual. Eu não estava informada sobre essas questões na época, então não entendi até meus pais me explicarem e me dizerem por que isso era tão importante para ela, e eu simplesmente disse, que legal, fico feliz por você, irmã. Então, de qualquer forma, depois disso, o comportamento dela melhorou, e ela voltou a ser gentil conosco. Ela não saía tanto comigo, o que é compreensível, já que adolescente quer estar sempre com a irmã mais nova, não é? Então, avançando 3 anos, eu e minha irmã estamos realmente próximas novamente, ou pelo menos era o que eu pensava. Uma coisa que eu e meus pais notamos é que os amigos dela começaram a agir de maneira muito estranha conosco. Como eles não conversavam conosco quando vinham nos visitar, se é que vinham, ou faziam comentários indiretos ou reviravam os olhos quando falávamos. Era estranho, mas novamente, isso só acontecia quando eles vinham, o que era raro, então eu e meus pais apenas ignorávamos como se fosse algo do tipo, tanto faz, eles não precisam gostar de nós. Eu acabei de descobrir o motivo deles agirem assim. Provavelmente há cerca de 1 hora, não sei. Eu estava tranquilamente assistindo a um anime quando meu telefone começou a vibrar loucamente. Quando verifiquei, fui adicionada a um grupo no Instagram por amigos dela, no qual basicamente me criticavam por ser uma pessoa horrível. Eles me chamavam de preconceituosa, mimada, irmã terrível, filha de ouro, destruidora de lares. Diziam que eu precisava pedir desculpas à minha irmã por maltratá-la, então, obviamente, fiquei confusa. Quando expressei minha confusão, eles me disseram para parar de agir como se fosse ingênua e inocente. Mais tarde, eles perceberam que eu estava sendo séria e realmente não sabia do que estavam falando. Foi quando me enviaram um monte de capturas de tela entre eles e minha irmã. Para resumir, minha irmã contou aos amigos uma história muito fantasiosa sobre sua vida e como nós a tratamos. Ela disse que nossos pais são extremamente preconceituosos e estão expulsando-a de casa aos 18 anos por causa de sua sexualidade. Ela falou que quando ela se assumiu, rapidamente me tornei a filha favorita. Sou mimada e consigo tudo o que quero, e por causa disso, trato ela mal por diversão? Disse também que eu agredi, roubo, quebro suas coisas, a abuso verbalmente e a chamo de termos preconceituosos. E que não só meus pais permitem isso, como também encorajam. E supostamente ela é obrigada a fazer todas as tarefas domésticas e cozinhar em casa, incluindo limpar meu quarto. Essa garota não sabe cozinhar. Mentiu sobre outras coisas, como ter autismo e eu zombar dela por isso, o que é loucura, porque eu que tenho autismo. Há muito mais. As capturas de tela remontam a cerca de 2 anos, então ela tem contado isso para eles há quase 3 anos. Eu perguntei por que demoraram tanto para me confrontar, e eles disseram que ela implorou para que não nos confrontassem ou falassem conosco sobre isso, porque aparentemente isso pioraria as coisas para ela, e o plano dela era apenas cortar contato conosco uma vez que completasse 18 anos. Mas eles não puderam se segurar desta vez, porque a coisa mais recente que ela lhes contou foi que aparentemente eu descobri sobre o rapaz de quem ela gosta que está conversando e imediatamente encontrei suas redes sociais e comecei a enviar mensagens para ele. Agora ele não fala mais com ela. Então, não foi o abuso, mas isso foi a gota d'água para eles? Eu refutei o máximo que pude, enviei fotos de festivais do orgulho que fomos com ela, enviei fotos nossas, atiramos muitas juntas, enviei fotos do meu irmão com o namorado dele. Eles ficaram irritados, mas pedi que não fizessem nada até eu descobrir como lidar com isso, porque aparentemente minha irmã é a ovelha negra da família. Eles concordaram. A conversa sobre eu roubar o rapaz de quem ela gosta aconteceu há algumas horas. Eu verifiquei como minha irmã estava e ela estava dormindo tranquilamente, então ela não sabe sobre a conversa em grupo. Quanto a mim, estou tendo muitas emoções, chocada, magoada, irritada, parece um tapa enorme no rosto. Não sei como lidar com isso, nem mesmo sei por que ela está fazendo isso, por atenção. Não sei.
O que eu devo fazer? A atualização. Primeiramente, quero agradecer a todos pelo conselho, vocês realmente me ajudaram a organizar meus pensamentos, então, sou muito grato por isso. Agora, quanto à atualização, conversei com meus pais e foi mais ou menos como eu esperava. Bom, não exatamente. Também sei que isso está um pouco atrasado, peço desculpas por isso. Fiquei acordado quase a noite toda, porque estava lendo seus comentários e tal e porque não consegui dormir muito. Consegui dormir cerca de 2 horas. Mas segui o conselho óbvio que vocês me deram e tirei capturas de tela de tudo, incluindo as mensagens do grupo da última noite. Meu pai chega em casa mais cedo que minha mãe e minha irmã têm um emprego de meio período, então falei com meu pai primeiro. Obviamente, ele ficou furioso, chocado, magoado. Foi difícil assistir a isso, já que amo meu pai. Ele também pediu muitas desculpas, já que sou eu quem descobriu isso e teve que conversar com ele. Enfim, minha mãe chegou em casa e meu pai quis falar com ela em particular, então fui para o meu quarto, essa é a parte inesperada. Ouvi meus pais discutindo muito e vou pular os detalhes, mas depois descobri que minha mãe sabia das mentiras da Leia. Ela descobriu há cerca de 5 meses e não contou ao meu pai. Não sei os detalhes, mas aparentemente ela fez minha irmã prometer que não faria mais isso e simplesmente confiou que ela não faria? Seguro dizer que meu pai ficou irritado. Leia chegou em casa e as coisas pioraram, mais gritos, a da Leia. Foi difícil não ouvir porque eu estava literalmente na casa, mas meu pai disse que Leia estava batendo e arranhando as pernas, ameaçando se machucar, além de gritar que ia me machucar. Então, fiquei meio com medo de sair do meu quarto, literalmente nunca ouvi minha irmã gritar assim antes. Meu pai já estava irritado que minha mãe agiu pelas costas dele e o deixou fora de algo que envolve seu filho. Minha mãe se defendeu dizendo que estava apenas protegendo Leia e que ela é apenas uma criança. Mas meu pai é inteligente o suficiente para perceber que Leia claramente não está bem mentalmente e disse que ela precisava ser levada a um hospital psiquiátrico. Muitos de vocês disseram o mesmo. Pelo que eu vi e o que meu pai me contou, minha mãe implorou para ele não fazer isso, mas o pai já estava irritado com o que ela fez, então ele ameaçou deixá-la se ela não concordasse. Houve mais discussões, mas eventualmente eles a levaram para o hospital e obviamente eu não a vi desde então. Eu e meu pai estamos agora na casa dos meus avós, ao lado do pai, e ele atualmente não está falando com minha mãe, mas disse a ela que se ela tentar tirar Leia de lá, então ela estará terminando o casamento deles. Também conversei com meu irmão e, obviamente, ele estava magoado, mas preocupado com nossa irmã, então tem isso. Meu pai e eu conversamos muito, boas conversas, ele se desculpou comigo por tudo o que está acontecendo, mas não é sua culpa, então não há nada a perdoar, se algo, me sinto mais mal pela situação, mas eu e meu pai estamos bem. Não tenho certeza de como está a relação dos meus pais agora, mas o pai me disse para não me preocupar com coisas de adultos e apenas focar em ser uma criança e ir à escola, então é isso que vou tentar fazer. Mas basicamente é isso por agora, atualizarei se algo mais acontecer. A atualização final. Primeiramente, quero agradecer a todos pelo conselho, vocês realmente me ajudaram a organizar meus pensamentos, então, sou muito grato por isso. Agora, quanto à atualização, conversei com meus pais e foi mais ou menos como eu esperava. Bom, não exatamente. Também sei que isso está um pouco atrasado, peço desculpas por isso. Fiquei acordado quase a noite toda, porque estava lendo seus comentários e tal e porque não consegui dormir muito. Consegui dormir cerca de 2 horas. Mas segui o conselho óbvio que vocês me deram e tirei capturas de tela de tudo, incluindo as mensagens do grupo da última noite. Meu pai chega em casa mais cedo que minha mãe e minha irmã têm um emprego de meio período, então falei com meu pai primeiro. Obviamente, ele ficou furioso, chocado, magoado. Foi difícil assistir a isso, já que amo meu pai. Ele também pediu muitas desculpas, já que sou eu quem descobriu isso e teve que conversar com ele. Enfim, minha mãe chegou em casa e meu pai quis falar com ela em particular, então fui para o meu quarto, essa é a parte inesperada. Ouvi meus pais discutindo muito e vou pular os detalhes, mas depois descobri que minha mãe sabia das mentiras da Leia. Ela descobriu há cerca de 5 meses e não contou ao meu pai. Não sei os detalhes, mas aparentemente ela fez minha irmã prometer que não faria mais isso e simplesmente confiou que ela não faria? Seguro dizer que meu pai ficou irritado. Leia chegou em casa e as coisas pioraram, mais gritos, a da Leia. Foi difícil não ouvir porque eu estava literalmente na casa, mas meu pai disse que Leia estava batendo e arranhando as pernas, ameaçando se machucar, além de gritar que ia me machucar. Então, fiquei meio com medo de sair do meu quarto, literalmente nunca ouvi minha irmã gritar assim antes.
Meu pai já estava irritado que minha mãe agiu pelas costas dele e o deixou fora de algo que envolve seu filho. Minha mãe se defendeu dizendo que estava apenas protegendo Leia e que ela é apenas uma criança. Mas meu pai é inteligente o suficiente para perceber que Leia claramente não está bem mentalmente e disse que ela precisava ser levada a um hospital psiquiátrico. Muitos de vocês disseram o mesmo. Pelo que eu vi e o que meu pai me contou, minha mãe implorou para ele não fazer isso, mas o pai já estava irritado com o que ela fez, então ele ameaçou deixá-la se ela não concordasse. Houve mais discussões, mas eventualmente eles a levaram para o hospital e obviamente eu não a vi desde então. Eu e meu pai estamos agora na casa dos meus avós, ao lado do pai, e ele atualmente não está falando com minha mãe, mas disse a ela que se ela tentar tirar Leia de lá, então ela estará terminando o casamento deles. Também conversei com meu irmão e, obviamente, ele estava magoado, mas preocupado com nossa irmã, então tem isso. Meu pai e eu conversamos muito, boas conversas, ele se desculpou comigo por tudo o que está acontecendo, mas não é sua culpa, então não há nada a perdoar, se algo, me sinto mais mal pela situação, mas eu e meu pai estamos bem. Não tenho certeza de como está a relação dos meus pais agora, mas o pai me disse para não me preocupar com coisas de adultos e apenas focar em ser uma criança e ir à escola, então é isso que vou tentar fazer. Mas basicamente é isso por agora, atualizarei se algo mais acontecer. Começarei com algumas coisas positivas. Consegui ver meu irmão e o namorado dele. Eles me levaram e ao meu pai para o cinema e jantar fora, foi muito divertido e me ajudou a distrair um pouco. O ano novo foi muito legal, passei com a família do lado do meu pai. Não compartilhei muitos detalhes com os amigos porque isso é uma questão familiar, mas, pelo que sabem, têm sido super apoiantes e doces. Agora, sobre outras coisas. Leia deveria ter saído no dia 1, mas isso não aconteceu, ela saiu no dia 5 e está em casa com nossa mãe. Novamente, repito que não sei como todas essas coisas funcionam. Tive uma conversa com meu pai sobre não me sentir confortável em voltar para casa e estar perto da minha irmã e mãe por enquanto, e ele foi muito compreensivo, mas teve que voltar por razões óbvias, e meus avós ficaram mais do que felizes em me manter lá. Sobre minha irmã, pelo que sei, no primeiro dia em que saiu, ela não falou com ninguém e basicamente apenas dormiu o resto do dia. O segundo dia foi um pouco difícil, ela não estava feliz por não ter seu telefone de volta ou por ter alguns privilégios retirados. Minha mãe tentou discutir com meu pai sobre isso, mas basicamente desistiu, pois ainda está em uma situação delicada com ele. Quando minha mãe descobriu que eu não voltaria para casa imediatamente e não estava realmente aberta a conversar com Leia sobre a situação, ela ficou bastante chateada e me enviou uma mensagem. Basicamente, disse que eu não posso estar chateada com Leia porque ela não está bem e precisa de todo o apoio possível agora e, aparentemente, ela está angustiada por eu não querer falar com ela, e eu estou piorando as coisas. Ok, literalmente, nunca me importei menos. Leia tem depressão e ansiedade, não sei mais do que isso, além de que ela está sendo medicada. Tenho quase certeza de que meu pai conversou com a terapeuta da minha irmã para atualizá-la sobre a situação. Meu pai olhou o telefone da minha irmã, e não foi nada bonito, ele encontrou um grupo onde minha irmã e suas amigas basicamente importunavam uma garota da escola delas. Motivo? Sem ideia. Não apenas por essa situação, mas pela situação em geral, meu pai teve que encontrar os números dos pais das amigas de Leia e informá-los sobre o que estava acontecendo. Não faço ideia do que esteja acontecendo com eles, mas não é da minha conta. Leia admitiu que a mentira foi por atenção e falsa simpatia e que nunca teve a intenção de ir tão longe, não tenho certeza se acredito inteiramente nisso. Não acho que preciso, mas meu pai também quer me colocar em terapia, então estou apenas indo com isso, RS. O grande problema agora é que minha mãe continua a mimar e a habilitar minha irmã. Minha irmã sabe disso, então ela não tem ido ao meu pai sobre nada, porque sabe que ele vai realmente educá-la. Minha mãe vai tentar se manter firme com Leia, mas então as lágrimas começam e blá blá blá. É irritante e está deixando meu pai chateado. É o fato de minha irmã saber que pode fazer minha mãe fazer o que ela quer, é manipulativo e nojento. Voltei para a escola e Leia está voltando em breve, estou preocupada com o que acontecerá. Muitos de vocês disseram que ela pode tentar inventar alguma história com professores ou conselheiros, mas, por enquanto, minha irmã é basicamente sem amigos, e eu também não vou falar com ela na escola, quero dizer, são as consequências de suas próprias ações, mas não posso deixar de sentir pena dela. Só não quero que seus ex-amigos venham e sejam desagradáveis com ela. No final das contas, acho que inevitavelmente haverá uma reunião com Leia, meus pais, ex-amigos e seus pais, e a garota que Leia e suas amigas importunavam. Já disse isso em um comentário, mas vou dizer aqui também, independentemente do que vocês pensem, não planejo perdoar ou falar com minha irmã tão cedo, RS.
Ela não ganha um passe livre porque sua saúde mental está comprometida, ela ainda escolheu ativamente fazer algo repugnante e continuou a fazer isso por 3 anos. Ela não apenas inventou mentiras sobre como me trata, ela e seu grupo de amigos fizeram piada e denegriram meu caráter sempre que puderam. Aparência, hobbies, interesses, tudo foi criticado. Eu nunca deixaria alguém falar da minha irmã da maneira que ela deixou falarem de mim. Eu a amo e genuinamente espero que ela melhore, mas não preciso gostar dela, e minha mãe pode pensar que sou uma pirralha, e minha irmã pode chorar o quanto quiser, não me importo, vai levar muito tempo para eu confiar nela novamente, sinceramente, me aterroriza o quanto uma pessoa pode ser falsa, literalmente me espanta. O principal problema agora são mãe e pai. Meu pai queria lutar pelo casamento deles, ele realmente queria, procurou aconselhamento matrimonial e terapia individual imediatamente. Mas, após mais discussões e brigas sobre minha irmã, minha mãe mentindo e continuando com suas bobagens, meu pai acabou descobrindo algo muito repugnante que minha mãe estava escondendo dele, o que o deixou de coração partido. Prefiro não entrar em detalhes, mas tenho certeza de que vocês têm algumas ideias, ainda estou processando tudo isso. Então, não, meu pai não planeja continuar com minha mãe. As coisas estão um pouco difíceis agora, meu pai não pode simplesmente deixar nossa casa, principalmente porque minha irmã se recusa a deixar nossa mãe, compreensivelmente, meu pai não quer deixar Leia sozinha com ela, então ele está ficando apenas até que algumas questões legais sejam resolvidas, e eu não planejo voltar tão cedo. Isso é basicamente tudo por enquanto, não sei se vou atualizar novamente, só teremos que esperar para ver. Eu amo muito meu pai, ele é meu melhor amigo, então vou tentar ao máximo animá-lo e ser uma boa filha durante esses tempos. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.